Olá, gente! Estamos aqui hoje iniciando mais um dia de debate com esses 4 juristas aí, referência em todo o nosso país. Hoje, nesse congresso da Rede Júris, contamos com a presença da doutora Lorena Aires, advogada de Goiás. Seja bem-vinda, doutora. Contamos com a presença também do Diego Rangel, advogado criminalista de Brasília, atua na capital federal, doutora Juliana Sanches, lá do Rio de Janeiro, que veio aqui nos ensinar muito. Contamos também hoje com a presença do doutor Marcelo Celestino, que hoje está em minoria, hoje vai apanhar muito, porque ele é promotor de justiça. O debate hoje é sobre os sujeitos processuais e o sistema carcerário, esse nosso sistema penitenciário, que muito se fala dele, e hoje temos aqui 4 especialistas, 4 sumidades em execução penal para tratar desse assunto. Então, eu passo a palavra aqui para iniciar o debate, iniciar as falas do promotor de justiça, doutor Marcelo Celestino. A palavra é sua. Muito obrigado. É um prazer estar falando com todos vocês que nesse dia de hoje é um tema muito importante, pouco explorado, né? Muito relegado pelos poderes públicos, que é o sistema carcerário. Sua origem constitucional, com vários princípios que regem a matéria, assegurados como mandamentos constitucionais, como objetivos constitucionais, como direitos e garantias individuais, e, no entanto, muito relegado, tanto mesmo pelos sujeitos processuais da execução penal, que não entendem, podemos assim dizer, a gravidade do sistema e a gravidade que nós estamos passando hoje. Tem um assunto que muito me preocupa, que é a situação atual do Brasil, principalmente nas ofensas que estão sendo dirigidas ao nosso sistema constitucional brasileiro. A defesa de intervenção federal, subversão à ordem de fechamento de Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. Esquecemos que a nossa Constituição, que tem pouco mais, não tem 32 anos ainda, muito nova em relação às constituições dos países que nós queremos espelhar, e uma Constituição que foi fruto de sangue, de mortes, para poder conseguirmos essa Carta Cidadã. E, no entanto, hoje nós estamos vendo a grande quantidade de movimentos financiados até mesmo por recursos públicos, na tentativa de desfazer todo esse sistema que foi construído, constitucional, democrático de direito. Isso causa uma perplexidade, uma situação alarmante, e a Constituição nossa, no seu preâmbulo, traz que a igualdade e a justiça são valores supremos de uma sociedade, traz como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana e como objetivo fundamental o bem-estar de todos, e vem elencando direitos e garantias. E para iniciar esse debate, colocar em questão para todos, eu gostaria de deixar bem claro que a Lei de Execução Penal, que é de 11 de julho de 1984, portanto, criada no período das trevas, período ditatorial, e, no entanto, é uma lei que assegura uma grande quantidade de direitos que nem mesmo hoje, passado 36 anos, são assegurados para a comunidade carcerária. Uma lei criada pelo ministro da Justiça, Ibrahim Biaco, que com fortes tendências absolutistas, e, no entanto, nós temos uma lei que não temos ainda a sua aplicação, e que, se fosse aplicada da forma que ela foi constituída, nós teríamos uma outra situação no sistema carcerário brasileiro.
Então, eu gostaria de abrir para todos e possamos discutir as angústias que esse representante do Ministério Público passa na promotoria de defesa da tutela jurídica, da tutela da segurança pública e do monitoramento do sistema carcerário goiano. Doutora Lorena, o promotor de justiça, que também atua em Goiás, igual Vossa Excelência, trouxe aqui algumas informações. E na sua perspectiva, na perspectiva do advogado, da advogada, como você vê o sistema penitenciário hoje aqui no nosso estado e no Brasil? Doutor Danilo Vasconcelos, boa noite. Eu quero agradecer à Rede Júris, cumprimentar todos os meus colegas, a começar pelo doutor Marcelo Celestino, que faz um brilhante trabalho em Goiás, através da promotoria aqui, defendendo direitos e garantias fundamentais 24 horas. Doutor Marcelo Celestino, eu me sinto honrada em estar aqui para falar um pouquinho sobre o tema com o senhor, que tanto nos honra enquanto promotor, enquanto jurista. Entendo que é um dos maiores nomes do nosso sistema jurídico brasileiro, vamos dizer assim. Cumprimento também a minha colega, doutora Juliana Sanches, e o meu colega, doutor Diego Rangel, advogado, militante aí com o tema sistema carcerário. Pois bem, para começar a falar um pouquinho sobre o sistema carcerário, eu quero, primeiramente, falar das violações de direitos humanos. Quando nós falamos dos direitos humanos, nós temos que falar do quê? De medidas relevantes que viabilizam a convivência harmônica, essa convivência pacífica entre todos os indivíduos de uma coletividade. E, logicamente, eu tenho que dizer que esses direitos humanos são essenciais à formação do nosso Estado democrático de direito. Pois bem, inicialmente, doutor Marcelo, ele apontou aí princípios objetivos, e eu quero citar a questão da dignidade da pessoa humana. Na nossa Constituição Federal, nós temos lá no artigo 1º, a preservação dessa dignidade que é inerente a todo e qualquer cidadão. E aí, eu tenho esse fundamento primordial. Também lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, nós temos, nos seus incisos, a garantia, né, e o respeito à integridade física e moral do preso. Bom, quando nós falamos do sistema carcerário, e o doutor fala aí das angústias que nós vivenciamos no nosso dia a dia, não só em Goiás, mas acredito que todo o nosso país, nós temos ofensas, né, a esses preceitos legais. E essa fala inicial da não aplicabilidade da lei de execução penal, ela é uma afronta primordial, eu diria, à dignidade da pessoa humana, né? E aí,
Eu também, inicialmente, quero citar a leitura que nós fizemos aí há 2, 3 dias atrás sobre regras de Mandela, né? Que nós tivemos aí regras mínimas, que é um tratamento mínimo aos reclusos, né? Um documento que amplia a dignidade desses presos, garante saúde, garante defesa e o tratamento igualitário. Veja só, em Goiás, será que em Goiás nós temos a aplicabilidade ainda que parcial da LEP? Com uma visão muito otimista, e os meus colegas que militam na área vão me entender perfeitamente, eu acredito que parcialmente nós temos a aplicação da LEP, parcialmente, né? Ainda há muito o que se fazer, há muito o que se lutar e muito o que debater. Quando nós falamos da afronta de princípios constitucionais, principalmente quando nós falamos aí de pessoas encarceradas que necessitam da proteção estatal, essa relação de assegurar o direito e de aplicar, ela tem que ser não só debatida, mas efetivamente aplicada pelas autoridades competentes. Nós temos uma missão, a missão de discutir a chamada vontade política a favor do sistema carcerário brasileiro. Palavras, doutor Diego Rangel, quais são suas primeiras impressões aí do sistema carcerário, dessa relação dos sujeitos processuais com o preso, com o reeducando aí em Brasília? Bom dia, meus amigos, tudo bem? Cumprimentando a todos, Danilo, Marcelo, minha colega, minhas colegas, doutora Lorena, Juliana. A crise no sistema, a aplicação ou a inaplicabilidade, a não aplicação da LEP, eu creio que é um problema nacional, um problema que temos que enfrentar, e são diversas as facetas, né, dos problemas que enfrentamos na aplicação da lei penal, sobretudo quando olhamos ali para a parte mais humilde, para aqueles que estão presos, para aqueles que estão dentro do sistema. Realmente concordo com minha colega quando ela diz que a LEP ela tem uma aplicação ali intermediária, ela é mais ou menos aplicada. As dificuldades que todos os sujeitos encontram na aplicação da LEP, ela é patente, né? Quando nós olhamos aqui, eu trouxe alguns números, olhamos para o sistema carcerário e temos ali quase o dobro das pessoas que poderiam lá estar, nós começamos a ver que é impossível se gerenciar uma massa carcerária desse tamanho, é impossível conceder a todos os presos os direitos que têm, fazer com que as autoridades cumpram o seu dever. Os direitos humanos são realmente deixados de lado, né, os direitos fundamentais daqueles presos. Podemos citar aqui, logo de início, já para provocar também, estamos numa realidade, na atualidade, a realidade é de que temos uma pandemia, uma doença altamente infecciosa e que se alastra no sistema carcerário por um total descuido, um total descaso dos sujeitos com os presos. Nós temos uma realidade de pouco mais de 1.400 estabelecimentos penitenciários e temos aqui 804 médicos clínicos gerais.
No total, médicos, você pensando em médicos de especialidade de ginecologia, etc., temos 1.151 médicos. Mas clínicos gerais temos 804, vejam só. Temos apenas 1.395 enfermeiros. Temos mais uma quantidade razoável, 1.888 técnicos de enfermagem. Mas esse número, se pensarmos bem, ele não é suficiente para termos um profissional de cada no sistema. O sistema, cada estabelecimento não tem um médico, porque estabelecimentos, alguns têm 2, tem mais de um profissional. Então, temos estabelecimentos penitenciários que não possuem ali um profissional de saúde para cuidar daqueles presos que nós colocamos lá para cumprir uma penalidade pelos crimes que cometeram ou que possivelmente tenham cometido, porque nós temos ali mais de 200 mil presos provisórios, não sabemos, não foram sentenciados, não temos ainda a certeza da sua culpa, e não conseguimos cuidar. Não conseguimos cuidar, não conseguimos garantir os direitos concedidos pela LEP, pela Constituição, e não só em Goiás, não só em Brasília, nós temos aqui nossa colega Juliana, do Rio de Janeiro, que vai nos dizer que lá também é assim. Nós temos uma DPF julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a 347, que reconhece o estado inconstitucional de coisas e que nós não caminhamos de lá para cá. Nós não temos condições de manter o sistema carcerário da forma como ele é hoje. E a culpa disso tudo é dos sujeitos processuais, daqueles que trabalham, estudam ou trabalham e ajudam o sistema penitenciário a ser como é hoje. Então, nós temos que modificar o pensamento dos sujeitos processuais para que nós tenhamos uma modificação, uma melhora no tratamento dos presos, no tratamento da massa do sistema carcerário, e precisamos educar a população para que ela entenda que não é só porque nós temos o encarcerado, aquele crime, ou que possivelmente cometeu um crime, preso, que ele pode ser tratado de qualquer forma. E temos alguns artigos, alguns registros que dizem que realmente os presos são tratados de uma forma pior do que os animais. Então, essas considerações iniciais são importantes, porque eu acho que nosso debate vai tratar, abordar todos os pontos relevantes para que possamos, talvez, sugerir soluções aí para o sistema carcerário, a melhoria da nossa evolução como sujeitos processuais, as pessoas que tratam do tema, para que tenhamos melhoras. Ana Sanches, pelo jeito aí os 3 falaram, temos que tratar a pessoa que está presa, a pessoa que está cumprindo a pena, de uma forma melhor do que o Estado trata o cidadão. Porque pela fala do doutor Diego, falta médico, mas também falta médico aqui fora. Falta estrutura, mas o Estado também não dá estrutura para todos, como deveria, os que não estão presos. Aí eu te pergunto, o que fazer? Vamos pegar o dinheiro do contribuinte e gastar com o encarcerado? Qual é a solução? Qual a sua impressão inicial para o reeducando, para a pessoa que está encarcerada? Olá a todas e todos, bom dia. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer, o convite que foi feito pela Rede Júris, em nome do Danilo. É um prazer para mim participar desse evento que, com grandes nomes, com nomes de colegas muito queridos e muito competentes para mim, eu parabenizo a iniciativa, porque eu vi que vocês tentaram buscar uma paridade de gênero e também uma paridade racial na composição das mesas, e eu acho que isso é imprescindível em qualquer evento jurídico. Então, eu parabenizo nesse sentido. Eu cumprimento aqui os meus colegas de mesa. Eu sempre acho muito rico quando eu tenho a oportunidade de ouvir pela primeira vez pessoas que eu não conheço,
Então, eu acho que o nosso debate vai ser uma troca muito, muito interessante. E antes de responder a tua pergunta propriamente dita, eu preciso fazer algumas considerações iniciais, porque eu não consigo falar sobre cárcere ou sobre esses atores, né, que compõem o judiciário, falar de encarceramento, sem contextualizar um pouco o sistema prisional brasileiro a partir da minha perspectiva, de uma mulher negra que é antirracista, que é abolicionista penal, que é antiproibicionista, e eu vou falar o porquê disso, só trazendo aqui breves dados que eu acho que eles traduzem um pouco do que eu quero falar aqui para a gente poder abrir o debate, né? Porque eu não consigo falar de sistema prisional sem a gente fazer esse debate racial, esse recorte de raça, né? Então, como os meus colegas já falaram, né? A nossa lei de execuções penais, ela, inclusive, ela é muito razoável. Eu acho que é uma boa lei, se a gente puder falar dessa forma, mesmo tendo sido criada antes da Constituição. Só que ela realmente não é aplicada, né? Ela não é aplicada nem minimamente, né? Se ela fosse, as condições do nosso sistema prisional seriam muito melhores, de fato, né? E aí o que eu acho importante dizer é que, como eu acredito que seja de conhecimento de todos, né, nós, infelizmente, ocupamos o cargo de terceira maior população carcerária. Hoje nós chegamos a aproximadamente 800 mil presos aqui no Brasil, sendo que 40% desses presos são provisórios. E por que é importante a gente falar disso? É importante a gente lembrar, a gente não esquecer que boa parte dos nossos presos provisórios, que estão, inclusive, contribuindo para a superlotação dessas unidades prisionais, não deveriam estar encarcerados, porque, analisando de forma técnica essas prisões preventivas, na maioria dos casos, não estão presentes esses requisitos necessários da prisão preventiva. Mas eu vou dizer por que a gente prende, por que a gente mantém, né, como se fosse uma pena antecipada essas pessoas, né? O outro dado que eu acho importante trazer, de acordo com o Infopen de 2019, que foi disponibilizado agora em março de 2020, aproximadamente, 70% da população carcerária está presa por crimes que eu considero de baixo potencial ofensivo, ou sem violência ou grave ameaça. Que crimes são esses, Juliana? 50% são crimes patrimoniais, ou seja, na sua grande maioria, furto e roubo, e 20% o crime de tráfico de drogas. Então, é importante a gente pensar que de uma população carcerária de 800 mil pessoas, 700 mil pessoas, 70% dessa população está presa por crimes patrimoniais e crimes da lei de drogas, ou seja, crimes de baixo potencial ofensivo. Então, muito provavelmente, essas pessoas poderiam estar respondendo ao processo em liberdade ou sequer deveriam ter sido condenadas a penas privativas de liberdade. A gente acaba usando muito pouco, né, as nossas penas alternativas e focando muito na pena privativa de liberdade como a única hipótese, né? E o que esses dados trazem para a gente? Por que é importante falar desses dados? Porque eles demonstram quem a gente prende, por que a gente prende e por que a gente vai continuar prendendo. E a resposta é simples, né? Eu cito muito o conceito da Michelle Alexander, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela lançou há alguns anos um livro que chama Encarceramento em Massa, a Nova Segregação do Racismo. E eu indico muito a leitura, porque apesar de ser em relação aos Estados Unidos, né, se aproxima muito do que acontece aqui no Brasil. Então, a gente precisa compreender essa prisão como uma forma contemporânea de segregar corpos indesejáveis. E quem são esses corpos indesejáveis? Aqui no caso do Brasil e também no caso norte-americano, são os corpos negros. É por isso que a gente continua prendendo tanto e a gente prende tão mal. E aí, não dá para esgotar esse debate aqui, né? Mas eu vou trazer algumas inquietações minhas, algumas reflexões para a gente pensar sobre isso e, enfim, né, e potencializar aqui o debate para a gente responder e continuar falando disso. A pergunta que eu faço é: por que nós nos incomodamos e não aceitamos crimes como tráfico, furto e roubo, mas nós lidamos com mais naturalidade com outros crimes? Que outros crimes, Juliana? Todos aqui sabem que, se você considerar Código Penal e as leis especiais, nós temos mais de 1000 tipos penais. Por que a gente prende só alguns? Por que o nosso colega que dirige alcoolizado, a gente não enxerga essa pessoa como um bandido que merece uma repressão penal mais gravosa? Por que o nosso colega funcionário público que comete o crime de peculato não incomoda a gente? Por que o nosso colega que comete violência física e familiar contra a mulher também não causa esse incômodo? Por que mesmo sabendo de diversos empresários e políticos que são acusados e, por vezes, condenados, né, investigados e condenados a crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes licitatórios, por que no fundo não causam tanta indignação? Por que a gente não enxerga esses sujeitos como bandidos, né? Porque eles não preenchem os estereótipos do homem negro violento e bandido.
que a nossa sociedade pensa, né? Nesse mesmo livro da Michelle Alexander, ela fala de uma pesquisa técnica e científica que foi realizada lá, onde entrevistaram diversas pessoas e pediam para as pessoas fecharem os olhos. Se eu pedir para vocês fazerem esse exercício agora, de fechar os seus olhos e imaginar um traficante, vocês não precisam me dar a resposta, mas provavelmente eu posso dizer que vocês imaginam um homem negro, porque a imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa num traficante, né? Falando aqui da realidade do Rio de Janeiro, por exemplo, eu sempre digo que é uma hipocrisia, na verdade, falarmos que as drogas não estão legalizadas, né? Porque, falando aqui do estado do Rio de Janeiro, nos bairros da Zona Sul, nos condomínios da Barra da Tijuca, eu costumo dizer que o tráfico está legalizado, porque seria muita hipocrisia nossa dizer que moradores desses bairros mais nobres, de classe alta, não consomem ou não comercializam drogas. É claro que eles consomem e comercializam drogas, mas em locais, em territórios, onde a polícia não chega. Não é um local como um território de favela, onde a polícia pode chegar sem um mandado de busca e apreensão, com o pé na porta, invadir uma residência e prender em flagrante alguém por um suposto crime de tráfico ou de associação para o tráfico, né? Então, é importante a gente saber que, no quesito sistema prisional e encarceramento, o recorte de raça é imprescindível. A gente prende muito porque a gente prende corpos negros que não interessam para a sociedade. Então, assim, eu acho que uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer também para reflexão é: quem é o traficante e quem é o usuário de drogas? A criminalização das drogas, ela realmente existe ou é uma criminalização da pobreza e de corpos negros? Porque a gente fala muito que, no caso específico do tráfico de drogas, que cada vez mais encarcera as pessoas, o grande bem jurídico tutelado é a saúde pública, né? Mas eu pergunto, de fato é a saúde pública? Quais estudos nos mostram o impacto dessa guerra às drogas na preservação desse bem jurídico tutelado, que seria a saúde pública, ou qual é o número de mortes por essa guerra às drogas? Só que no período da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, tivemos várias semanas com execuções de crianças que estavam dentro das suas respectivas casas. No caso específico do João Pedro, que era um garoto de 14 anos, que foi executado dentro de casa durante uma operação policial, a casa dele foi alvejada por tiros 70 vezes. E aí eu pergunto, isso não é uma criminalização da pobreza, de territórios mais vulneráveis? Eu acho que são algumas reflexões que a gente precisa fazer. Eu acho que uma outra reflexão que a gente podia trazer aqui para o debate para falar sobre esses atores é o papel da mídia, que reforça essa seletividade, né? Para quem não acredita que há diferença de raça no tratamento de pessoas que supostamente cometem crimes, no caso do tráfico de drogas, que esse recorte racial fica ainda mais em evidência, é importante a gente ver, inclusive, como a mídia trata, né? É muito comum, se você observar, que se for um homem negro, na matéria sempre vai vir, né? Traficante, vende e tal. A pessoa já é traficante. Você, por ser preto, você já nasce com essa presunção de culpa, né? Você nunca sequer tem direito ao que a gente chama de presunção de inocência. Agora, quando é um homem branco, além de, na maioria das vezes, não aparecer a imagem, sempre vem um suspeito, né? Você dá essa presunção de inocência para a pessoa. Eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma reportagem, eu acho que da semana passada, que eles consideraram um homem branco que foi preso em flagrante comercializando drogas, eles apontaram como delivery de drogas, e aí falam vendedor, eles usam diversos termos para tentar suavizar e humanizar aquela pessoa. Mas isso não acontece com corpos negros, né? O branco, ele acaba sendo suspeito, enfim, né? Ele tem um outro tratamento desde essa atuação policial que não é empregado ao homem negro, né? Que ele já está condenado pela sociedade, pela mídia, pela própria polícia, enfim, pelos demais atores do sistema de justiça penal, desde o momento da atuação policial, né? E aí eu sempre me vem à cabeça um caso que eu atuei no ano passado, que eu fui cumprir um flagrante no aeroporto do Galeão, aqui no Rio, de uma suposta prática de tráfico internacional de drogas, né? E era uma mulher branca de aproximadamente 35 anos que foi parada porque encontraram 8 quilos de cocaína na mala dela antes dela tentar pegar um voo para Portugal. Então, era um crime de tráfico, um suposto crime, né, de tráfico internacional de drogas. Eu fui fazer a audiência de custódia no dia seguinte. Por acaso, por diversos fatores, eu não tinha nenhum documento dela no momento da audiência de custódia, ou seja, eu não tinha comprovante de residência, eu não tinha carteira de trabalho, eu não tinha documentação dela. E mesmo assim, a promotora, que era uma mulher branca, se manifestou favoravelmente ao meu pedido de liberdade provisória, o que para mim como advogada é ótima, mas me traz diversas reflexões.
Eu nunca presenciei, e olha que eu já acompanhei muitas audiências criminais, principalmente no período que eu era estagiária da Defensoria Pública, eu nunca presenciei, num caso desses, a possibilidade da promotoria ser favorável a um pedido de liberdade. Eu não tinha como comprovar a residência fixa dela, eu não tinha como comprovar absolutamente nada. E aí eu pergunto para vocês, por que a promotora foi favorável a essa liberdade provisória? Porque quando ela olhava aquela mulher de uma idade muito próxima da dela, né, uma mulher branca, com 2 diplomas de nível superior concluídos, um em andamento, ela não conseguia visualizar aquela mulher como uma bandida, né, como alguém capaz de cometer esse delito e de precisar ficar encarcerada, porque há uma sensibilidade, há uma empatia, você se reconhece. E é por isso que eu falo muito que, como nós temos um judiciário que é majoritariamente branco, julgando corpos negros, não há essa identificação, essa sensibilidade, né? E não há esse reconhecimento. Então, as pessoas, de fato, não se importam. E, às vezes, é difícil falar isso, né? É difícil falar que o judiciário é racista, que o judiciário é elitista, mas é verdade. A gente fala porque é verdade, né? Então, esse caso me marcou muito por isso, né? Porque se fosse uma mulher negra ali, na mesma situação, certamente não haveria essa manifestação favorável da promotoria e ela responderia o processo presa, porque é o que acontece em regra, né? E aí, inclusive, hoje, segundo o Infopen, né, o encarceramento feminino, 50% dele é pelo crime de tráfico de drogas, e não é por um crime internacional de tráfico de drogas com 8 quilos de cocaína. É pelo pequeno tráfico, com quantidades ínfimas de drogas, né? Enfim, então eu acho que é muito importante a gente falar dessa seletividade do sistema de justiça, até para a gente pensar qual o papel desses sujeitos, né? O Diego falou muito disso, né? Qual é a culpa, a responsabilidade que esses sujeitos processuais, e isso inclui Defensoria Pública, os advogados, os promotores, os magistrados, qual é o papel disso contra essa seletividade, né? O que a gente pode fazer para resolver essa questão? Mas eu acho que tudo passa pelo ponto do racismo, né? Enquanto todos esses atores e a sociedade de modo geral, né, não aplicar práticas antirracistas, a gente não vai conseguir avançar num debate sobre desencarceramento e sobre uma melhoria do sistema prisional. Porque por que essa lei não é aplicada, né? Pela questão da raça, porque são vidas que realmente não importam, né? Então eu acho que, é óbvio que a gente não vai esgotar esse assunto aqui, né? Teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que essas são as minhas primeiras inquietações para a gente pensar um debate a partir disso e continuando com os debates que foram feitos antes, né? E acabou que eu não respondi a pergunta do Danilo, mas só para falar disso brevemente, esse argumento é argumento que eu escuto até de alguns familiares, inclusive, né? E aí é aquele momento que dá até uma vontade de revirar assim os olhos, né? Porque a partir do momento que o Estado retira você do convívio em sociedade, te coloca no espaço de privação de liberdade, ele deve sim, independente de todas as outras desigualdades e deficiências que existem fora do sistema prisional, ele deve te garantir todos esses direitos. Então, isso não é uma justificativa, eu acho que a gente nem deve cogitar essa hipótese, ele deve garantir os direitos e ponto, assim, e é o direito à saúde, o direito à assistência jurídica, o direito à educação, todos esses direitos que estão previstos legalmente, ele precisa garantir a todas as pessoas privadas de liberdade. Obrigada. Belas palavras. E doutor Marcelo Celestino, ela nos provocou. Ela provocou o sistema, provocou o judiciário. E eu te pergunto, enquanto promotor, o sistema, e aqui eu falo, polícia, promotor e juiz, trata de forma distinta o branco do negro? Bom, eu creio que não. Mas eu quero fazer uma resposta à doutora Juliana, começando pelo que ela terminou por dizer, e falando o que eu sempre falo para todos. Independente de Constituição, de LEP, de um princípio humanitário, nós devemos devolver os presos para a sociedade melhores do que quando eles entraram. E o que acontece é que nós estamos devolvendo pior do que quando eles entraram. Eles saíram do analfabetismo criminal para sair com pós-doutorado em crimes. E isso o Estado não percebe, que é muito mais caro para ele ter essa pessoa sendo devolvida dessa forma do que garantir os direitos dele no sistema prisional. Doutora Juliana, quando você disse a quantidade de presos indevidos, essa é uma grande luta que eu tenho. Eu entrei com habeas corpus coletivo
para tentar substituir prisões por tornozeleira, prisões cautelares, prisões provisórias, de presos que estavam há mais de 6 meses, há mais de um ano no sistema prisional, com fundamento na decisão do ministro Gilmar Mendes, que tratava que 11 meses extrapola o prazo regular do processo. O desembargador, ex-membro do Ministério Público, decidiu reconhecendo que não caberia habeas corpus coletivo para tratar de direito de preso, sendo que posteriormente o próprio Supremo já tinha decidido antes e depois decidiu o cabimento de habeas corpus coletivo. E desses presos que estavam lá, alguns até 3 anos presos, a maioria era por furto e receptação. Em decorrência dessa situação, já entrei com 11 ações civis públicas, algumas com liminares concedidas, e uma frase que eu costumo usar, que é o seguinte, é do Friedrich Hayek, que diz que a luta pela segurança pública tende a ser maior do que o amor à liberdade. E sempre os julgadores, eles acatam a tese econômica para justificar a retirada de princípios fundamentais constitucionais dos presos. Ou seja, a falta de dinheiro, o problema orçamentário é muito mais importante do que garantir direitos fundamentais da comunidade carcerária. E nessa linha eu respondo também à doutora Lorena, quando fala que princípios constitucionais não são atendidos, e dos princípios constitucionais que eu reporto mais importante é o previsto no artigo 5º, inciso 3º, que diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Geralmente, quando trata desse dispositivo, o pessoal lembra sempre de tortura e de tratamento desumano. Mas ninguém lembra do tratamento degradante, que é aquele que retira graus de dignidade da pessoa. Você colocar um preso em uma cela que foi feita para 8 e coloca ele junto com 37, ou seja, passa-se o 38º naquele espaço de 8, você está tratando-o com medida degradante. E principal, quando traz que no inciso 5º, no artigo 5º, inciso 41, ele diz: a lei punirá qualquer forma de discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais. Não existe uma lei que que pune o tratamento degradante aplicado, dispensado à comunidade carcerária. Então, é necessário ter esse debate para que nós asseguremos os direitos e garantias fundamentais da comunidade carcerária, porque só dessa forma nós vamos devolver os presos melhor do que quando eles entraram para a comunidade, para a sociedade. E, Danilo, quando você diz o que fazer para consertar, eu lhe digo, é muito simples, muito fácil de melhorar o sistema prisional. É dar trabalho para a comunidade carcerária. Nós temos hoje, em Goiás, 20 mil presos que querem trabalhar, que têm condições de trabalhar, que têm condições de produzir mais barato. Nós temos a necessidade do serviço, mas não temos essa operacionalização da vontade de trabalhar com a necessidade do trabalho, e somente através dessa política de trabalho é que nós vamos resolver o sistema prisional. E quando eu digo através desse trabalho, é muito difícil eu desenvolver um projeto de trabalho no sistema prisional, da construção de uma indústria prisional de forma de SA, que seria a gestora do trabalho no sistema prisional, que seria a solução dos problemas aqui em Goiás, mas essa ideia não entra na cabeça de gestores ou de políticos. Interessante. Doutora Lorena, nós advogados criticamos muito o sistema, colocamos a culpa e a responsabilidade no juiz, no promotor, no Estado. E eu te pergunto, você com uma envolvida no sistema, enquanto advogada, o que você faz e o que a advocacia deve fazer para melhorar
essa questão do sistema carcerário? Doutor Danilo, eu acho tão importante começar falando da integração entre poder judiciário, entre o poder executivo, entre o poder legislativo e, logicamente, a contribuição dos advogados, função essencial à justiça, né? Então, essa integração ela é fundamental. Por isso que nós precisamos defender o debate. Quando nós conversamos e quando nós colocamos ideias, pontuamos possibilidades de melhora, isso vem para o crescimento e, logicamente, a melhora do sistema. Antes, eu quero fazer uma reflexão com todos os nossos colegas. Para que serve a pena? Né? Nós temos aí o efeito direto do poder estatal em punir através da pena. Nós temos também debates doutrinários, teóricos, para poder discutir, né? Para que serve a pena? Nós temos aí a teoria absoluta, a teoria relativa, a teoria mista, né? Que fala sobre a questão da pena. Ora, eu tenho que entender a aplicabilidade dessa pena. Ou seja, eu tenho um indivíduo que cometeu um delito, né? E o Estado, ele precisa dar uma resposta à sociedade. Ok, mas esse mesmo Estado, ele tem o dever de cuidar desse indivíduo que cometeu o delito e também de reintegrá-lo à sociedade, porque ele vai retornar. Voltando à questão das teorias, nós temos a primeira teoria, só para conversar, para a gente ir a fundo na doutrina, que fala que o fundamento da pena, ela tem uma exigência da justiça. Então, eu estou punindo o agente que cometeu o delito. Né? Então, eu estou compensando o mal causado por esse infrator. Então, ela tem um contexto de quê? Uma pena retributiva, uma imposição de castigo. Já essa segunda teoria, nós temos o quê? A finalidade prática da pena, que é a prevenção. De quê? De intimidar o indivíduo que cometeu esse delito. Na teoria, que é a teoria mista, nós temos o quê? A fusão, né, dessas duas correntes. Nós temos o quê? A natureza de retribuição, né, e a natureza de correção. Contudo, na atualidade, através do debate, nós temos aí a doutrina falando da política criminal humanista, né, que nós temos o quê? A perspectiva, a finalidade da pena é mera retribuição pela culpa, mas sim ressocializar esse apenado, esse condenado, não é assim? Então, nós temos o quê? Caráter da pena. Nesse ponto, nesse contexto, eu quero fazer uma reflexão com os colegas. Se eu tenho esse caráter de proteção, porque eu preciso reintegrar o indivíduo que cometeu um delito, as providências, elas devem ser aplicadas de maneira efetiva nesse contexto. E aqui eu quero fazer só uma observação quando o doutor Marcelo fala da questão trabalho, né? O trabalho, ele é fundamental. Eu sou uma das defensoras que o preso, ele tem que ter uma ocupação, né? E também vou vou ser muito otimista, que aliado ao trabalho nós temos a educação. A educação. Então, veja bem, doutor Danilo, quando nós falamos dessa posição do advogado, o advogado, ele não está ali simplesmente para exercer a defesa técnica,
ao seu cliente, que aí nós vamos falar dos sujeitos processuais. Sujeitos processuais principais, nós temos ali juiz, autor e réu. Ok. Nós não vamos simplesmente trabalhar com a defesa técnica, mas também cumprir a função social, a função humanitária como cidadão. Isso é fundamental. Interessante. Fazendo o rodízio aqui, depois a palavra está com vocês. Eu quero que vocês debatem e se peguem. Eu quero divergência. Doutor Diego, de que é a culpa do sistema? É do advogado? É do juiz? É do promotor? É do policial? É do governante? Me diz, qual a solução e de quem que é a culpa? Atribuir a culpa a alguém, a algum sujeito específico... Eu posso só fazer uma intervenção? Só fazer uma intervenção? A culpa é do Ministério Público, do promotor de justiça, que o promotor de justiça é o fiscal da lei. Se a lei não está sendo cumprida, a culpa é do promotor de justiça. Concorda, Diego? Concorda? Ele está auto-assumindo a responsabilidade. Estou tendente a concordar, mas é porque o buraco é um pouco mais embaixo. Você estava com medo de falar mal do promotor? Você estava com medo? Não, jamais. Advogado não se acovarda. Advogado que é advogado não se acovarda. Mas é porque eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Nós temos aí o problema, o sistema mesmo, ele... Logo do início, logo da autoridade policial, já temos o problema, né? Nossa colega Juliana falou muito bem que a gente tem uma seletividade, um problema de raça, e temos mesmo, o Marcelo discordou do posicionamento, acha que o sistema não trata de forma diferente os brancos, os negros, os pardos, os indígenas, mas trata. De fato, a gente tem números que demonstram que eles são tratados de forma diferente. Nós temos os dados fornecidos pelo CISDEPEN aqui de julho a dezembro do ano passado, e nós temos, como a Juliana falou, uma população carcerária que é, no mínimo, um quarto negra, tem raça. E assim, os que se declaram branco, se declaram, ou seja, tem muito negro, tem muita gente de raça ali que se declara branca, porque nós sabemos que o problema é mais profundo, né? E temos também, quando depois de presos, depois de pegos na rua, os supostos delinquentes, nós temos o Ministério Público, como o Marcelo muito bem disse, impetrou um habeas corpus e que pedia a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas ali, tornozeleira. Mas o fato, Marcelo, é que percebo pelos processos que vejo que às vezes nem mesmo a medida diversa da prisão era necessária. Então o problema já começa na necessidade daquele sujeito ser punido de alguma forma. Às vezes ele não precisa, o processo tem começo, meio e fim, ele deve ser punido no final. Então nós temos aqui, e temos juízes que concordam, às vezes o pedido do Ministério Público é para prisão, não há necessidade, o próprio Ministério Público não reconhece ali que aquele pedido pode ser convertido numa medida alternativa, mas o próprio juiz vê que não há requisitos para prender, mas aplica uma pena alternativa. Ou seja, e temos também o papel da defesa, que muitas das vezes não se atenta a esses fatos, não se atenta à necessidade de pedir a detração do tempo de cumprimento da pena, ainda que alternativa. Então, por isso que eu digo que o problema não está só no Ministério Público, no promotor de justiça, que quer, muitas das vezes, doutor Marcelo é um ponto fora da curva. Aqui em Brasília também temos promotores que são diferentes, que têm um pensamento muito mais evoluído, na minha concepção, de que a clientela do sistema carcerário deveria ser outra, né? A doutora Juliana também trouxe o fato de que o dado, né, que os presos hoje, quando olhamos para o sistema, são de crimes patrimoniais, a grande maioria.
E depois o número que se segue é o tráfico. E tráfico, às vezes, não é tráfico, às vezes é usuário que está preso lá porque foi encontrado dentro do carro com um cigarro de maconha. E maconha, às vezes não é cocaína, não são quilos, toneladas, não, às vezes é um cigarrinho de maconha. Então, nós precisamos rever todo esse contexto, todo esse conceito do que seria a pena, aquele que deveria ser apenado com a restrição de liberdade para ficar lá no sistema carcerário. Tem outros pontos que foram trazidos aí nas falas e que são relevantes. Eu vejo que a doutora Lorena disse aqui do papel do advogado, e realmente o advogado ele tem constitucionalmente o monopólio da defesa. É o advogado que tem que estar ali brigando contra as arbitrariedades que são impostas à clientela do sistema, e que nós, advogados, devemos trazer esse esclarecimento às pessoas que enxergam o sistema como a necessidade de punir, como se isso fosse adiantar. Isso nós sabemos aqui, nós somos estudiosos de direito penal, direito de processo penal, e nós sabemos que isso é uma besteira. Desculpem a palavra, mas essa é a verdade. A pena, o apenado, o sujeito que roubou um celular, furtou um celular, e é o bem, talvez, hoje, mais que os supostos criminosos olham, que é esse tal desse celular. Ele que vai preso não vai sofrer, ele não vai ser modificado depois de cumprir uma pena da restrição de sua liberdade. Então, nós precisamos rever, e nosso papel enquanto defesa, advogado, nós precisamos mostrar, nós precisamos usar a nossa palavra, a nossa voz, para levar essa mensagem não só aos nossos colegas, a tentar conversar com o Ministério Público, os juízes, os sujeitos processuais, mas conversar também com a sociedade, porque é um problema que nós enfrentamos, é a pressão da sociedade pela prisão. É como se isso fosse adiantar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é em relação à questão do trabalho. Realmente, trabalho e educação são fundamentais para o sistema. O sistema fluiria de uma forma muito melhor se todos pudessem trabalhar, quisessem, e pudessem trabalhar e estudar. Mas essa não é a realidade. Novamente, um dado do CISDEPEN, nós temos estudando e trabalhando simultaneamente no sistema, parece piada, 18.129 presos. Isso no universo, Juliana, de 800 mil. O que isso significa? Significa nada. E temos que pensar também. Essa questão do trabalho, isso é totalmente favorável, mas é uma questão um pouco mais complexa, porque se obrigarmos o trabalho a todos aqueles que estão lá, podemos ter ali um quê de escravidão também, O preso, aquele que é preso, é obrigado a trabalhar. Espera aí, nós precisamos pensar nisso também. Nós precisamos pensar que não podemos obrigar o preso a trabalhar ou a estudar. Isso tem que partir, ele tem que entender que isso, para o bem dele, para que ele saia de lá com uma carga melhor do que quando entrou, ele precisa trabalhar, ele precisa aproveitar aquele tempo para melhorar, para evoluir. Mas não podemos, de forma alguma, e esse é um discurso que ouço, obrigar o preso a trabalhar. Isso não podemos aceitar. E isso nós aqui, nessa discussão de cunho mais acadêmico, nós precisamos deixar isso muito claro e dizer que não, assim não. Tá? E para acabar e para provocar também, Danilo, quando você me diz que o que nós devemos fazer, nós temos aqui uma sociedade solta, carente de saúde, carente de educação, e nós devemos dar isso aos presos. Veja bem, nós precisamos entender que
Nós só compreendemos a sociedade quando a sociedade sabe como tratar os seus mais humildes. Nós estamos falando aqui de presos que estão ali numa situação já de total vulnerabilidade, e nós devemos, muitas das vezes, sim, tratar eles de formas melhores do que nós fornecemos aqui fora, quando todos estamos soltos, porque lá eles estão em situação muito pior do que os que estão aqui fora. É um debate complexo, concordo, é um debate complexo, mas, e essa é a minha provocação, ele descamba lá na privatização. E é uma coisa que queria que nós discutíssemos aqui. A privatização do sistema carcerário, ela é a solução? Olhando para esses dados todos? Doutora Juliana? Ótimo ponto, ótimo ponto. Posso falar? Ou você já terminou? Por favor. Eu vou falar da privatização, com certeza. Só um minutinho. Claro. Como promotor de justiça do júri, sempre faz os apartes. Eu só queria, antes de você fazer o seu comentário, fazer uma colocação da sua fala, que é o seguinte: eu, como promotor que atuo junto ao doutor Alexandre Bisotto na terceira vara criminal, tráfico não é prevalência de negros, lá, pelo menos na vara lá. E outra coisa, a prevalência que eu vejo no sistema prisional não é não é o recorte negro, é o recorte da pobreza. Se nós pegarmos o percentual de pobre, de negros na faixa da pobreza ou abaixo da faixa da pobreza, e pegar esse mesmo percentual e levar para o sistema prisional, está no mesmo percentual ou lá está mais? Eu acho que esse é o que deveria ser discutido. E o doutor Diego dizer o seguinte: o preso é obrigado a trabalhar. Se ele não trabalhar, ele comete falta grave. Comete falta grave, interrompe o prazo para a sua progressão, a data base, e ele começa a contar, ou seja, reflete na sua progressão. Então, ele é obrigado a trabalhar. Não tem como você fazer à força essa obrigatoriedade, mas tem mecanismo de puni-lo por ele não querer trabalhar. Fazer uma parte da parte, então, só para a gente discutir com... Gente, eu tô doida para falar aqui, eu tô ficando nervosa já. Desculpa, Juliana, mas só para o dado prosseguir, e eu sei que você vai falar sobre isso também. É porque nesse recorte do mais pobre, do negro, o negro é o pobre, quando nós olhamos para o nível de alfabetização, e aí eu acho que esse pode talvez ser um passo para falarmos da classe, né, dos presos, a gente não olha uma diferença tão grande assim, viu, Marcelo? A gente vê que pouco mais de 50% são de analfabetos, pouco alfabetizados ou ensino fundamental incompleto. Nós temos uma grande parcela que tem todos os outros. Ensino fundamental completo, ensino superior e por aí vai. Então, nós precisamos analisar esses dados para defendermos se é uma questão, um corte de raça, se é um corte de classe. Concordo com você que a classe importa muito, porque aquele que tem menos instrução, aquele que tem menos dinheiro vai cometer, talvez, desculpe se estou fazendo alguma injustiça, vai ter mais propensão ao cometimento de crime. Mas é um fato, são dados que precisamos repensar. E aí, Juliana? Então, deixa eu fazer meus comentários agora, porque tem muita coisa para falar. Um primeiro ponto, né? Eu acho muito importante que o Diego disse, e aí eu vou ter que discordar do Marcelo, o trabalho extramuros, o estudo, eles são direitos, eles não são obrigações do preso. É um direito ao preso, ao trabalho, ao estudo, à educação. E como um direito, ele tem a opção ou não de aceitar desempenhar esse ofício, essa atividade dentro do ambiente prisional. É claro que eu concordo que trabalhar e estudar dentro do ambiente prisional é muito positivo. E eu queria, inclusive, que tivessem muitas mais vagas em escolas e oportunidades de emprego para as pessoas privadas de liberdade, né? Eu tenho muito contato com egressos do sistema e com pessoas que cumprem pena ainda, e eu sei que
a oportunidade de ter estudado e ter trabalhado foi muito importante para o processo deles enquanto cumprindo pena, mas eu acho que a gente não pode perder do horizonte que é um direito, e o preso não pode ser obrigado a isso. E aí, quando o senhor fala da falta grave, isso me tocou profundamente, porque eu estou terminando de escrever a minha dissertação no mestrado, e eu pesquiso exatamente falta grave e procedimentos disciplinares, né, e o impacto disso na pena. E o fato de você se negar a trabalhar não pode ser uma falta grave. Inclusive por não estar previsto na legislação como modalidade de falta grave, a não ser que o senhor me diga que se inclui na modalidade ou de desobediência ao superior hierárquico, ou de uma forma muito ampla e muito arbitrária, você me dizer que isso é uma indisciplina. Mas não é uma modalidade de falta grave. Eu fiquei até nervosa de pensar. Eu já acho que as faltas graves são muito arbitrárias e discricionárias, né? E é exatamente por isso o meu interesse em investigar isso no mestrado. E aí, se o senhor me diz que ainda existem presos que são punidos por falta grave porque se negam a trabalhar, sendo que o trabalho é um direito, eu fiquei aqui super inquieta e querendo pensar sobre isso, porque isso dialoga diretamente com a minha pesquisa, com as minhas investigações no mestrado, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. E como a Lorena disse, eu acho que o debate sempre é muito mais rico quando a gente diverge mesmo. E às vezes eu falo de uma forma mais enfática, mas é porque eu falo de forma enfática de tudo que eu acredito. Mas longe disso ser a verdade absoluta, né? É a verdade, assim, para mim, é o que eu acredito e eu defendo muito isso. Por isso que eu não me imagino fazendo outra coisa que não ser advogada, porque eu sou totalmente parcial, eu tenho lado e eu sempre defendo muito o meu lado, né? Mas só para deixar isso bem escuro, né? No sentido da privatização, gente, privatizar presídios a única associação que eu consigo fazer é do quanto isso seria lucrativo para o sistema. A gente não vai privatizar se isso não for lucrativo. E aí você imagina, num sistema que já é extremamente desigual, extremamente seletivo e racista, é óbvio que a gente vai encarcerar cada vez mais, porque isso vai ser muito lucrativo para quem está privatizando essas unidades prisionais. Então, obviamente, eu sou totalmente contra a privatização dos presídios e, infelizmente, eu vejo esse debate avançar cada vez mais, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente parou um pouco esses debates em razão, inclusive, da pandemia, enfim, né, todo esse colapso que está acontecendo, mas estava até próximo de ser aprovado aqui no Rio, tanto a privatização quanto a verticalização das unidades prisionais. Não sei se esse debate chegou em outros estados, mas aqui o nosso governador, ele aposta na verticalização, então ele quer construir presídios de 10 andares, e também tem todo um debate em cima disso, né, o que eu acho extremamente gravoso. E respondendo também um dos outros questionamentos que surgiram aqui, em relação de quem é a culpa, né, quem é o responsável, eu até concordo que a promotoria tem um papel importante nisso, porque é o que foi dito antes, né, é o promotor que vai oferecer uma denúncia ou não, e no início do processo ele pode determinar que aquele caso é atípico, e ele não vai oferecer uma denúncia, ou ele vai oferecer só por tráfico, não vai oferecer por associação, ele tem um poder muito grande, tem também responsabilidade, mas eu acho que a responsabilidade é de todos, sabe, todos nós, inclusive os advogados que fazem parte dessa estrutura também, eu sei que eu faço parte, eu acho que todos nós temos a responsabilidade em distintas proporções, né? E eu acho que, como a Lorena disse, por isso que é importante essa integração. Eu acho que a gente tem que estar sempre dialogando, sempre conversando e trabalhando junto, porque eu acho que quando as ações coletivas são integradas, né? Seja pela defensoria, pela advocacia, pela OAB, promotoria, magistratura, Ministério Público, eu acho que a gente ganha muito mais. Então, eu sou super a favor dessas demandas coletivas e integradas. Eu lamento que os H6 que o senhor entrou por excesso de prisão provisória tenham sido negados, só que essa é a realidade que a gente vê aqui, né? Os tribunais estão sempre negando, né? Em razão da pandemia, pelo menos no Rio de Janeiro, quase nenhuma decisão foi favorável a todos os H6 coletivos que foram entrados com base na recomendação 62 do CNJ, né? Só que aí eu volto no ponto que eu estou defendendo desde o início, porque é mais forte que eu, não consigo, né? Por que esses H6 estão sendo negados? É o racismo falando sempre, porque são corpos que não importam para o sistema de justiça. Então, os magistrados estão negando esses H6 por isso, porque são vidas específicas. E quando pensa que não há mais negros no sistema prisional, eu não falo isso porque eu acho que há mais negros. São dados e também são o que eu observo. Há anos eu frequento prisão e não só como advogada que entra ali no máximo no parlatório.
seja da época que eu era estagiária da Defensoria, e hoje eu faço parte de algumas organizações, então eu faço vistorias em unidades prisionais e unidade socioeducativa com frequência, eu entro em todas as galerias, eu conheço praticamente todas as unidades prisionais do Rio de Janeiro. E quando eu entro lá e vejo aqueles corpos negros amontoados nas celas, eu posso afirmar, sim, que há essa seletividade, que o nosso sistema penal encarcera, sim, pessoas pretas. E é daí que vem toda a minha inquietação, e por isso eu não consigo não falar sobre esse recorte racial. Eu acho que eu comentei as coisas que eu tinha vontade. É isso. Não sei se tem alguma. Bom, eu só vou fazer uma resposta à doutora Juliana, porque, inclusive, ela está estudando bem esse assunto. Eu considero que você disse que trabalho é direito do preso. O artigo 38 diz que aliás, o 39 constitui deveres do condenado. Então, não é o trabalho externo. Não, voltando. Então, não é o trabalho, que o 31 artigo, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho. E, quando você fala que é falta grave, é porque no artigo 50, inciso 6º, ele diz que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir e não observar deveres previstos no artigo 2 e 5º do 39. O artigo 5º do 39 é o que determina que execução do trabalho, da tarefa e ordens recebidas. Então, eu entendo que constitui falta grave, sim, a negativa de trabalho. Se não constitui falta grave, constitui falta que, mesmo não sendo grave, algum juiz não entender, mas é punição que ele deve receber, porque o preso ele tem como que obrigação de trabalhar, entendeu? E é uma das medidas que eu coloco para todos aí, que de mudança legislativa era de ter essa definição justamente, porque eles não estão ali em colônia de férias, eles estão ali cumprindo uma pena, eles têm a obrigação de produzir, e de tudo que eu coloquei, como eu disse que no direito constitucional o principal artigo que eu vejo é a proibição do tratamento degradante, na lei de execução penal, para mim, o principal dispositivo é o artigo 5º, que fala da obrigação de classificação dos presos. E só para que todos tenham uma ideia, um exemplo muito prático para que os ouvintes, os que estão participando desse webinário, possam atentar. Um exemplo, uma pessoa trabalhadora no meio rural, que comete um crime por uma situação totalmente esporádica, quando ele é levado para o sistema prisional, pelo menos aqui em Goiás, eu creio que nos outros estados é a mesma coisa, ele só terá condições de ter contato com o familiar dele 15 dias depois. Esses 15 dias, ele está no sistema prisional, aqui no núcleo de custódia nosso, recebendo a escova de dente, a roupa e a proteção de outros presos, que lhe custa caro. Depois que ele sai desse núcleo de custódia, que ele vai para outra unidade prisional, não é o sistema prisional que fala qual cela que ele vai ficar. Ele tem que buscar o convívio, e o convívio foi essa dívida que ele contraiu lá atrás. Então, essa pessoa trabalhadora, que poderia ser classificada e levada para outro ambiente, ele está sendo captada pelo crime organizado, e nós estamos fomentando o crescimento do crime organizado dentro do sistema prisional. Então, o trabalho e a classificação do preso muda por completo o sistema prisional de qualquer local. Você não ter a oportunidade de colocar um preso ocasional junto com um preso profissional. Entendi. Posso só comentar brevemente? Já que teve uma... Só em resposta a isso, eu conheço os artigos que o senhor citou agora, e assim, como tudo, sempre há interpretações extensivas, né? Eu realmente defendo que o trabalho é um direito do preso, principalmente quando esse trabalho não é remunerado, e é o que acontece muito. Inclusive aqui no Rio, teve uma decisão, que se eu não me engano foi do ano passado,
eu não lembro agora se foi um regulamento, enfim, que o juiz titular da VEP aqui do Rio de Janeiro, ele determinou basicamente o trabalho compulsório, dizendo que não seria remunerado e que os presos seriam obrigados a isso. E teve toda uma manifestação aqui contra isso. Eu realmente sou totalmente contra esse trabalho obrigatório. Eu não concordo que... Eu sei que é um dever no sentido de, da mesma forma que é um dever que o preso respeite as normas de disciplina da unidade prisional, ele tem algumas obrigações, mas não nesse sentido de ser obrigatório que ele trabalhe ainda mais sem remuneração. Eu estou totalmente contra isso, estando ou não, assim, havendo ou não essa previsão legal, enfim, né? Então, eu reitero que eu sou totalmente contra isso como uma obrigação, e eu realmente nunca vi uma falta grave por essa razão, e eu acharia que seria um absurdo. Se um dia eu pegasse uma falta grave dessa, eu tentaria brigar contra isso em todas as instâncias possíveis, porque eu não vejo previsão para que isso aconteça, né? E assim, só para reforçar mais uma coisa, eu acho que a pena... A Lorena perguntou isso, né? Por que a pena privativa de liberdade? Qual é a função da pena, né? E quando a gente pensa nisso, eu acho que a gente tem que refletir muito que, como eu falei antes, né? O Estado retira o indivíduo do convívio em sociedade, e não é porque ele, em tese, cometeu um delito que ele tem que ter outros direitos violados, ou que ele tem que ser obrigado a, por exemplo, produzir e trabalhar sem nenhuma remuneração dentro de um espaço prisional, sabe? A gente não pode pensar isso. A pena é para privar ele de liberdade, ponto. E de alguns outros direitos, né, inclusive políticos, enfim. Mas eu acho que todo excesso é muito prejudicial. A gente não pode tolerar esse tipo de excesso, né? E só que, infelizmente, a gente só pode pensar num outro tipo de sistema, numa sociedade realmente que for transformada, né? Enquanto a gente não discutir as questões sociais, de desigualdade, enfim, a gente não vai conseguir avançar nisso, porque é um problema estrutural e muito maior, né? A gente tem que investir em educação lá atrás, diminuir todas as desigualdades sociais que existem, para a gente pensar num sistema onde a gente encarcera menos, né? Isso sem falar do recorte racial, que eu já mencionei antes. É isso. Doutora Lorena, para ver se desempata esse empate que eu vejo aqui em relação à questão do trabalho do preso. A nossa Constituição Federal proíbe trabalho forçado. Ponto. Isso é indiscutível. Aqui não estamos falando de um eventual trabalho forçado na base do chicote, mas há quase, na minha perspectiva, uma coação. Preso, você é obrigado a trabalhar. Se você não trabalhar, você não terá determinados direitos, como a progressão e outros, dentro da execução da pena. Qual a sua perspectiva? É falta grave? O preso é obrigado a trabalhar ou não? Doutor Danilo, eu sou totalmente a favor do trabalho. Eu entendo que é falta grave, sim, tá? Na minha concepção. E nesse ponto específico, eu defendo muito a questão do trabalho aliado com a educação, como eu disse anteriormente, tá? Eu acredito que ele tem que trabalhar, ele tem que aprender, uma forma, o trabalho e a educação é uma forma de reinseri-lo na sociedade, né? Então, eu sou totalmente a favor, inclusive nós desenvolvemos alguns trabalhos aqui em Goiás em relação ao trabalho e educação. Eu acredito sim, eu sou a favor e acredito na questão da falta grave como método até de voltar, de fazer ele repensar sobre alguns conceitos, né, que talvez podem estar esquecidos. Eu também quero falar, doutor Danilo, que é sobre a questão da privatização. Ela colocou muitíssimo bem, e eu concordo com tudo que ela disse. E aí, eu quero só fazer ponderar com os senhores essa questão. Quando fala da questão da privatização do sistema, e aí nós falamos da questão do lucro, do interesse político ou social, ou político-social, eu quero dizer para vocês, não seria uma declaração de incompetência do Estado? Antes de responder essa pergunta, agora parece que o empate ficou assim. Eu e Juliana contra você e o Marcelo Celestino. E eu passo a bola para o Diego. Diego, desempata. O preso, ele é obrigado a trabalhar
Explana melhor esse funcionamento. Eu não tenho como discordar da Juliana. O desempate está aqui. Eu acho que considerar falta grave o preso aquele que não trabalha ou aquele que não tem aptidão. Pensemos. Às vezes o preso ele não tem aptidão para realizar aquele tipo de trabalho. Ele não tem condições de realizar aquele tipo de trabalho. E outra coisa, nós estamos falando, me parece meio utópico esse raciocínio. Nós estamos falando de um sistema que não dá condições a todos, para que todos trabalhem. E como que nós vamos fazer, então? Nós vamos considerar que estão cometendo falta grave todos aqueles que não estão trabalhando? Por falta de condição do sistema? Como é que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Eu não compreendo. Eu concordo totalmente com a Juliana. Não considero que pode ser considerado falta grave. Também nunca vi precedente aqui do STJ, e do Supremo também não me lembro, de que considera falta grave o preso que não está trabalhando ou que, de alguma forma, se recusa a determinado tipo de trabalho. Esse é o meu posicionamento, e aí eu acho que a gente coloca o desempate. Meu voto de Minerva. A privatização... Okay, vou fazer o recurso, então. Tá. Pode fazer agora, depois eu falo da privatização. Vamos lá. Para a instância do superior, que está representada pelo Danilo. Quando eu disse que eu entendo que é um dever do trabalho, da mesma forma é o dever, obrigação do poder público garantir todos os direitos do preso, inclusive a remuneração. Você obrigar a trabalhar de graça, aí já não tem a contraprestação. E não é visto nenhuma punição por falta de trabalho, justamente porque não tem essa contraprestação. Mas se você tiver condições de ofertar um trabalho dentro das aptidões do preso, com a garantia do pagamento, e esse preso mesmo assim recusa, é perfeitamente cabível essa discussão jurídica. Eu entendo perfeitamente cabível essa discussão jurídica. Mas primeiro nós temos que ter esses antecedentes de garantia de direitos. E hoje, eu, como monitoramento do sistema prisional, que ia sempre no sistema prisional, me reunia com presos ou representante de cada ala de presos, vi isso aí com regularidade, o grande pleito da comunidade carcerária é pelo trabalho. Então, não tem condições da oferta para grande quantidade de procura por trabalho, principalmente para a questão da remissão, e o preço, é lógico, ele quer sair de dentro daquele confinamento de 38 na cela de 8. Entendeu? Doutor Marcelo, desculpe interromper. Fale para nós se a tornozeleira eletrônica, o monitoramento também é uma solução para o sistema carcerário. Veja bem, voltando nesse assunto tornozeleira e trabalho, nós temos um projeto aqui que já completou 2 anos, que chama Recuperando Pessoas e Parques, onde nós colocamos presos do regime semiaberto para trabalhar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Goiânia e Aparecida, e a Secretaria de Assistência Social, presos limpando e fazendo conservação dos cemitérios, entendeu? Que inclusive agora vai ter muito trabalho com a Covid, né? E os presos, inclusive, não querem receber o livramento condicional de medo de perder esse trabalho, porque eles recebem um salário mínimo cheio, sem nenhum desconto. Eles sabem muito bem que se eles saírem dali, eles não conseguem arrumar outro emprego. Então, há uma grande procura desse trabalho. É um trabalho que o índice de criminalidade, reincidência lá é 2%. Nessa comunidade que nós temos hoje aí, nós temos hoje cerca de 400 presos trabalhando nesse projeto Recuperando Pessoas e Parques. Nós vamos fazer, inclusive, um aditivo para aumentar esse número. Então, deveria ser replicado, existe. Então, nesse aí não tem recusa para ir.
Então, o trabalho é conforme a aptidão do preso, mas tem que garantir o pagamento, inclusive com o pecúlio dele, e dar condições para que ele também tenha os seus outros direitos. Hoje nós temos aqui em Goiás, eu creio que no Brasil todo, os módulos de respeito, onde os presos só vão para lá se trabalharem, e todos vão querendo trabalhar, e há uma grande procura de presos querendo ir para o módulo de respeito. E a tornozeleira é uma solução, mas veja bem, todos vocês e todos os ouvintes, o Estado de Goiás colocou hoje 5 mil tornozeleiras em presos, aqui no Estado de Goiás. Essa tornozeleira ela fica em torno de R$135. Cada preso desse dentro do sistema prisional, só com comida, ficava mais de R$400. No lugar de pegar essa diferença e aplicar no sistema prisional para melhoria do sistema prisional, o Estado está fazendo caixa com isso aí e não reverte essa economia do sistema prisional. Juliana, tornozeleira eletrônica é uma solução? Vou comentar. Só uma coisinha rápida sobre o trabalho. Eu acho que é importante só a gente pensar que são realidades diferentes, pelo cada vez mais eu escuto aqui. Eu acho que os estados têm realidades muito diferentes, né? Aqui no Rio, talvez por ser uma população carcerária ainda muito maior, né? São 51 mil presos, eu acho que é a terceira maior população carcerária do Brasil. Isso fica ainda mais difícil. E só um detalhe que eu gosto de falar de trabalho, é que a gente também tem que pensar quais são as pessoas que trabalham, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Esses presos que são escolhidos para trabalhar, né? A gente sabe que tem toda uma fila, uma espera, todos, a maioria quer trabalhar, e quais são os escolhidos, né? Eu sempre conversava muito com os faxinas, e normalmente são os presos que têm algum certo prestígio ainda na unidade prisional, então acho que todo esse debate também é importante a gente refletir sobre o trabalho, né? Até essa seletividade na escolha, né? De quais são os presos que trabalham. Em relação à tornozeleira, assim, se for para optar entre tornozeleira e privação de liberdade, tornozeleira. Mas eu tenho várias críticas à tornozeleira, inclusive por conversar com várias pessoas que já usaram e com familiares, eu acho que tem que ser de uma outra forma, porque só o próprio tamanho dela já causa um estigma, né? Eu conheço vários presos que estudam, e aí quando eles chegam na universidade com aquela tornozeleira que todo mundo vê, eles automaticamente já criam um estigma, os alunos já não querem se aproximar. Se acontece algum furto nesse ambiente, já acham que foi essa pessoa. Então, eu acho que a gente tem que repensar a forma da tornozeleira. Ela machuca muito. Tem vários presos que ficam com muitas feridas, assim, feridas graves, assim. Então, acho que a gente tem que pensar nessa estrutura da tornozeleira, esse estigma que ela causa. E, assim, ela tem vários problemas, né? Aqui no Rio, vive falhando, aí você volta para trocar, não tem tornozeleira para trocar. E aí, às vezes, você é punido por uma falta grave porque apitou e acham que você fugiu. Enfim, tem várias questões na tornozeleira que eu acho que tem que ser melhoradas. Mas se for a única opção em relação à privação de liberdade, que seja aplicada a tornozeleira. E o regime aberto, a prisão domiciliar, enfim. Mas eu tenho algumas críticas em relação a ela também. Diego, tornozeleira, Diego? Eu concordo que, sendo a solução mais palatável nessa discussão, a tornozeleira é sim uma solução, uma boa solução. Nós sabemos se funcionasse toda hora, de uma maneira justa com aqueles que usam, né? Mas nós podíamos pensar também que a tornozeleira, e falando da tornozeleira, em especial os crimes de violência doméstica, que a gente podia falar um pouquinho sobre isso também, desse nicho, né, do sistema, mas em relação a esse nicho e a tornozeleira, nós temos, e aqui em Brasília já discuti isso com a deputada, já tivemos essas discussões, que a tornozeleira poderia ser utilizada como um modo de prevenção dos crimes que nós sabemos que serão cometidos por aqueles agressores contra as suas mulheres, as suas namoradas, as vítimas, né, da violência doméstica. E essa seria também, além da solução do uso da tornozeleira para substituir a pena privativa de liberdade, seria também uma solução na prevenção de determinados crimes. E aqui nós poderíamos pensar, cabe a nós essa reflexão de como partiríamos não para a repressão, olhando para o sistema carcerário, mas também medidas de prevenção para mitigar esse
esse número, né, diminuir esse número de presos, esse exorbitante número de presos do sistema carcerário. Doutora Lorena, antes de passar, assim, até tentando mudar de assunto, caso vocês queiram, eu vejo que a sociedade, a mídia, Juliana levantou isso, não está nem aí para o preso, para o sistema carcerário. E querendo ou não, o operador do direito, o sujeito processual, sai dessa sociedade. Ele assiste essa mídia diariamente. Qual o impacto desse meio social que vivemos com descaso do sistema carcerário? Olha, Danilo, a mídia, ela é fundamental na sociedade, a título de discutir, de levar a informação. Então, hoje uma participação muito grande, uma contribuição da sociedade em geral. Agora, nós falamos da questão da mídia e a relação do sistema carcerário, eu tenho algumas críticas, porque eu vejo muito despreparo. Por exemplo, às vezes, nós temos um indivíduo que está ali sendo acusado, nós não sabemos se ele realmente cometeu o delito, né? E, às vezes, tem uma interpretação dúbia, ou até mesmo uma acusação frontal da mídia, né? Então, essa questão do indivíduo em si, essa questão de discussão do sistema carcerário brasileiro, a título de informação para a população, eu acredito que merece ser debatida, tem que haver mais de preparo, né? Tendo em vista a importância que é a mídia para a sociedade em geral. Verdade. Doutora Juliana e doutor Diego, eu falo isso, trago esse assunto, porque o doutor Marcelo Celestino, ele é um lutador para o direito do preso e a aplicação da LEP da Constituição. E ele é, se eu estiver errado, ele me corrige, massacrado por boa parte da polícia, por boa parte da mídia, por boa parte da sociedade. Juízes, promotores, autoridades que aplicam a lei, que aplicam a Constituição, são mal vistos pelo resto, pela comunidade. E isso me deixa chocado, e eu quero passar a palavra para ele para falar isso. E eu acho que cabe a nós, eu acho que esse congresso é importante também para isso, para mostrar para a coletividade, para os alunos, que é a maioria que nos assiste, estudante de direito, que o viés constitucional não está errado, que tem gente que defende a lei, que tem gente que defende os direitos humanos, porque o aluno, o cidadão, só está vendo a mídia 24 horas por dia, falando que bandido bom é bandido morto. Doutor Marcelo Celestino, conta para nós aí as suas angústias, o que você vem sofrendo de massacre de quem não conhece o direito. Não, e até também de quem conhece, né? E quando você disse, ligando o gancho do que você disse com tornozeleira, quando começou a questão da pandemia do Covid aqui em Goiás, eu estava de férias no mês de março, mas trabalhando intensamente no mês de férias, e teve uma decisão da juíza da segunda VEP, da segunda Vara de Execução Penal, colocando os presos que estavam no regime semiaberto, que somente voltavam no presídio para dormir e trabalhavam o dia inteiro com tornozeleira, para ficar com tornozeleira em casa. E um grupo de colegas promotores da execução penal, aliás, da reclusão, me fez um questionamento. Eu falei que eu não manifestei, mas que eu apoiava integralmente a adesão, porque os presos já estavam na rua, teriam que ir para o sistema prisional só para dormir e poderiam levar para lá a contaminação por Covid. Eu fui execrado nesse grupo, atacado porque eu defendi esse ponto de vista, e posteriormente essa decisão foi adotada mundialmente, a questão da substituição e tirada de quantidade de pessoas presas indevidamente
para evitar que o contágio migrasse para dentro do sistema prisional. Então, essa questão de você defender direitos de preso é uma missão difícil, muito difícil, porque a maioria quer que o preso seja morto e errado de cabeça para baixo. E eu falo que o sistema prisional, eles não é um depósito de presos, como nos fala. Lá é um entulhamento de presos, que depósito pressupõe organização. Você vai no depósito, você sabe onde está cada alguma coisa que está depositada. Ali não, é entulhado. E conforme o colega Balestreri, que foi secretário de Segurança Pública, falava que nem nas masmorras medievais o tratamento do preso era igual hoje, porque lá não existia superlotação carcerária. Então, quando você defende que cumpra direitos, e a pessoa não percebe que, se não defendendo aquele preso, vai ser pior do que entrou e vai colocar em risco a sociedade, você recebe críticas de todos os lados. Mas a missão nossa, como integrante do sistema de justiça, como Defensoria Pública, que eu admiro muito, os advogados, que eu admiro muito, criminalistas principalmente, é de fazer cumprir a lei. Eu sou promotor de justiça, não sou promotor de acusação, nem promotor de desjustiça. Eu quero que seja feita justiça e vou fazer de tudo para que seja promovida justiça. Mesmo que sofra ataque, mesmo que sofra com todo tipo de dificuldades. Eu entrei com ação para que o Estado criasse a sala de Estado maior para os advogados presos. A OAB não me ajudou. Aliás, ela entrou como litisconsórcio, o processo foi arquivado porque a competência seria federal. Entrei novamente porque eu acho que o Estado tem que criar a sala de Estado maior para os advogados ali dentro do sistema prisional. Então, nós precisamos de ter essa conduta e precisamos de trabalhar no mesmo sentido. Temos que acabar com essas divergências que não levam a solução a nenhuma melhoria para o sistema prisional e muito menos para qualquer tipo de sistema judiciário. Nós temos que trabalhar em conjunto. Doutora Juliana, você disse em uma fala sua que a minha primeira colocação parecia um familiar seu falando. E eu te pergunto, você se sente na pele, por ser criminalista, por defender os direitos do preso, das minorias? Você percebe aí no Rio de Janeiro que a mídia, a população também massacra atores processuais, juízes, promotores, advogados que têm essa linha de pensamento? Com certeza, Danilo. E nesse sentido, eu até presto solidariedade ao Marcelo e também a minha admiração, porque é muito difícil você ser progressista no sistema de justiça criminal, né? E para os advogados, isso é mais fácil no sentido de que já esperam isso, né? Como nós estamos do lado da defesa, já esperam que nós defendamos de maneira irrestrita a liberdade. Agora, quando você vê um promotor de justiça ou um magistrado que é um pouco mais progressista no sentido de que ele aplica a lei, não é no sentido de que ele faz algo fora do normal, né? Mas como o Marcelo disse, que ele aplica a lei, ele é perseguido, né? E por vezes coagido. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem poucos magistrados que são muito progressistas e todos eles já foram perseguidos de alguma forma, já responderam procedimentos no CNJ, então isso tudo é muito prejudicial e eu sei que não deve ser fácil você ter essa postura ativa indo contra a maioria dos seus colegas, né? Então, assim, eu de fato reconheço e admiro as pessoas que são as exceções, né? Gostaria que fossem a regra, mas que são as exceções. E aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa, e os advogados também são quase criminalizados junto com os seus clientes, né? Isso seria um outro longo debate se a gente for pensar essa questão da criminalização, e principalmente se for falar dos crimes econômicos, lavagem de dinheiro, enfim, recebimento de honorários, isso é um outro debate gigantesco, e que cada vez mais querem criminalizar os advogados, né? E a mídia tem um papel nisso também, porque a mídia reforça isso, reforça essa criminalização, né? Então, concordo plenamente, isso também me preocupa, isso também me aflige, me inquieta, e eu acho que, por isso que é importante essa união também de todos esses atores e sujeitos contra todo esse tipo de criminalização e perseguição, né? Simplesmente por você querer fazer cumprir a lei, né? Diego, você que atua mais nos tribunais superiores, é advogado de rico. Te pergunto. Aí em Brasília, o STJ e o STF tem um tratamento mais humanitário, mais aplicador da lei em relação aos tribunais dos estados? Considero que sim. Ainda que
de uma forma muito mais reduzida do que nós consideraríamos que seria satisfatória, mas acredito que sim, os ministros geralmente têm uma visão um pouco mais macro, né, do sistema, entendem que a prisão, a todo e qualquer custo, ela não é boa nem para a população e nem para aquele que está sofrendo as medidas. E os ministros procuram sempre evoluir nesse aspecto. Então, aqui em Brasília, nós ainda, e até porque temos o Supremo Tribunal Federal, que é a última porta que podemos bater, alguns ministros mais que os outros têm esse posicionamento mais coerente com a Constituição, com o nosso sistema penal como um todo. Então, sim, a resposta objetiva para essa pergunta é ainda bem que temos ministros coerentes e estudiosos do assunto para nos salvar. E fazer aqui uma consideração também, antes de mais nada, louvar aí o Marcelo, essa briga incansável pela correta aplicação da lei, a correta aplicação da Constituição e da ordem, das garantias, é louvável. Nós precisamos de mais gente que, me desculpem os que pensam o contrário, mas que estudam a matéria, que não atuam por bravata, não atuam por uma noção de justiça que é irreal, que não se pautam numa mídia, em uma mídia que não é especializada, né? Nós temos, e aí nós conversando aqui, me lembrei que, ouvindo a Rádio Jovem Pan há um tempo atrás, logo na época da implementação do juízo de garantia, que infelizmente não conseguimos avançar ainda, mas que ouvi alguns radialistas, algumas pessoas dizerem que aquilo era um absurdo, um escárnio, como se isso fosse uma exclusividade nossa, como se isso fosse novo. E sabemos que, de novo, isso não tem nada, né? O juízo de garantia não tem nada. Então, nós damos ouvido e a população em si dá ouvido a uma mídia que não tem especialização nenhuma. E me desculpem aqui os que pensam em contrário. E temos esses incentivos a essa guerra contra a luta pelas garantias, a guerra contra a liberdade. Nós temos, vejam bem, a Defensoria tem um órgão que é o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, que é o CONDEG, e eles criaram a atuação da Defensoria Sem Fronteiras, e atuam aí pelo país, dentro do sistema carcerário, revisando o processo, revisando a situação dos presos. E vejo de janeiro, isso já tem alguns anos, eu não sei dizer quantos anos especificamente, mas a atuação é grande. Em janeiro desse ano, atuaram no sistema carcerário lá do Espírito Santo. E tiveram mediante ações, o benefício, e aí nós falamos de liberdade, de progressão de regime, enfim, de mais de 500 presos, 563 é o que a notícia nos traz. Em fevereiro, e isso foi muito bom, e até o próprio Estado fez elogios, dizendo que aquilo desafogava o próprio sistema, obviamente, mas em fevereiro nós temos uma nota oficial da Defensoria Sem Fronteiras. Olha só, foi necessário uma nota oficial para repudiar a mídia e notícias que circulavam em aplicativos, e aí nós sabemos, quando fala em aplicativos de mensagem, a gente sabe que é principalmente pelo WhatsApp, Facebook. Precisavam fake news. Soltaram uma nota oficial dizendo que eles não estavam trabalhando para colocar criminosos na rua. Vejam só, a Defensoria Pública sendo obrigada a soltar uma nota oficial. Não estamos colocando presos na rua, nós não estamos soltando criminosos, nós estamos cumprindo a Constituição, nós estamos cumprindo a legislação penal.
Isso é o cúmulo, nós chegarmos a essa situação. Nós, defensores da ordem, da Constituição, da lei, somos todos, Ministério Público, juízes e advogados. Nós sermos massacrados, e como a Juliana muito bem disse, nós, principalmente os advogados, e aqui eu me solidarizo com o Ministério Público, que sofre isso também, mas que chegamos ao ponto de termos nossas contas, nossos escritórios violados, nossas contas, querem saber como que nossos honorários são pagos, como se nós tivéssemos relação qualquer com crime ou com qualquer crime, quaisquer crimes que pudessem ser cometidos por algum. Nós precisamos colocar isso na cabeça da população e dos sujeitos processuais, que nós temos um monopólio constitucional da defesa, e nós vamos, e disse aqui no início da fala, e disse porque ouvi já algumas vezes de menção a Sobral Pinto, dizendo que o advogado não pode se acovardar. E, realmente, nós não nos acovardaremos, ainda que diante desse cenário que é péssimo para a defesa. E defesa, quando digo, não é defesa de criminosos, mas é e quem ouve que não é da área, mas da sua defesa, da defesa da sua garantia, dos seus direitos. E que, na verdade, aquele que está dentro do sistema, que está entrando no sistema, tem os mesmos direitos, mas que estão sendo violados. Então, fazendo essas considerações aqui sobre o assunto. Verdade, ótimas palavras, e o nosso tempo já está se acabando. Eu passo a palavra para a Lorena, para ela fazer suas considerações finais. Danilo, quero agradecer a oportunidade, agradecer a Rede Júris, agradecer você, meu colega da Abracrim Goiás, pela oportunidade. Quero agradecer aqui aos meus colegas, doutor Marcelo, doutora Juliana e o doutor Diego. O legal aqui é aprender. O debate nos faz pessoas melhores. Então, hoje eu estou honrada e grata pela oportunidade de estar aqui com vocês, ao lado de vocês, para crescer, para debater e para aprender. E quero também deixar, Danilo, uma observação em relação ao sistema carcerário brasileiro, e a minha colega, tenho certeza disso, a doutora Juliana, ela vai me ajudar nisso. Deixar uma observação especial às mulheres encarceradas, né? A situação em que, especialmente, as mulheres encarceradas enfrentam. Dentro, né, dos nossos presídios, nós temos inúmeras mulheres grávidas, nós temos que têm seus filhos, que nem todo o tratamento, nem toda a dignidade é assegurada. Então, eu quero deixar em especial reflexão de todos os colegas, também no que tange à questão da mulher encarcerada a nível das nossas cadeias brasileiras. Muito obrigada pela oportunidade, que tenhamos dignidade na nossa profissão, na nossa vida e também na defesa do sistema carcerário brasileiro. Doutor Marcelo Celestino, considerações finais. Eu, para encerrar, nossa lei de execução penal, ela completou 36 anos no dia 11 de julho, ela é de 11 de julho de 84. E, como dizia Honoré de Balzac, quando escreveu o livro A Mulher de 30, e criou o termo balzaquiana, nossa lei de execução penal é uma lei balzaquiana, por assim dizer. E gostaria de deixar a todos uma frase que esse escritor deixou para nós, que todo aquele que contribui com uma pedra para a edificação das ideias, todo aquele que denuncia um abuso, todo aquele que marca os maus para que não abusem, esse passa sempre por ser imortal. Um grande abraço, muito obrigado por ter participado desse debate, estamos à inteira disposição de todos. Doutora Juliana.
Então, eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade. Eu acho que foi um debate muito rico, principalmente porque divergimos, né, uns dos outros. Eu acho que isso acaba engrandecendo o debate, porque eu sempre saio refletindo sobre as coisas que eu escutei, né? Não necessariamente para eu mudar a minha opinião, mas eu sempre reflito sobre isso. Então, agradeço a Rede Júris, agradeço Danilo pelo convite, agradeço pelos meus colegas que contribuíram para o debate. Foi um prazer ter conhecido vocês, ainda que nesse espaço virtual, né? E em relação ao tema que a Lorena acabou de trazer, acaba que esse debate aqui sobre o sistema carcerário não tem esse recorte de gênero, mas com certeza é um tema que deve ser muito falado. A punição da mulher encarcerada ela é muito mais gravosa ainda do que o homem encarcerado, né? As nossas prisões foram pensadas para os homens, então fica aqui o convite também para a gente refletir cada vez mais sobre o encarceramento feminino. Mulheres não deveriam estar privadas de liberdade, muito menos as mulheres que são mães e lactantes. E para finalizar, eu também queria só mencionar um trecho da Vilma Reis, que é uma mulher maravilhosa, e eu sempre encerro as minhas reflexões com esse trecho dela que diz o seguinte: você não pode fazer um curso de direito, um mestrado, um doutorado, ter seu carro, seu cachorro e morar no seu bairro vergonhosamente higienizado e isso não te afetar em algum momento. Eu gosto desse trecho dela porque eu acho que ele é forte e fica aqui a minha reflexão para que a gente se sinta afetado sempre em todas as nossas inserções pessoais e profissionais, porque esse se sentir afetado com isso, eu acho que faz com que a gente repense as nossas práticas, né? E em relação ao sistema carcerário, a minha luta sempre foi e continuará sendo pelo desencarceramento e por uma luta antirracista, por acreditar que o nosso sistema penal é extremamente seletivo e sem a gente debater ações práticas antirracistas, nós não conseguiremos avançar nesse desencarceramento, né? Então, mais uma vez, obrigada, foi ótimo participar desse debate e eu espero que nos encontremos em outros espaços em tempos melhores do que esse de Covid, né? É isso. Diego, a palavra é sua. Para encerrar, eu vou resgatar um pouco do tema anterior, onde você me perguntou, Danilo, se os ministros, se aqui no STJ, nos tribunais superiores, nós tínhamos uma sensibilidade maior. E eu disse que sim, e realmente acredito que sim, mas temos todas as exceções. E em relação ao sistema carcerário, e volto ao primeiro tópico que coloquei aqui para debate, em relação à crise que estamos vivendo, a pandemia e a situação que isso reclamou, que era de desencarcerar, de revisar os presos, a qualidade e a situação dos presos. Essa discussão do sistema carcerário ela é muito válida e vai nos ajudar a entender que toda vez que não discutimos o sistema, toda vez que não discutimos o papel dos sujeitos processuais, nós temos casos como o do ex-deputado Nelson Moura, que faleceu em razão de uma contaminação do coronavírus, que poderia, talvez, ser evitada caso os pedidos reiterados da defesa tivessem sido atendidos. Então, nós precisamos discutir o papel dos sujeitos processuais, das decisões que são tomadas, porque o sistema em si, ele é complexo e ele é cruel com quem está lá dentro. Então, torço para que esse ótimo debate que tivemos aqui exista também, tenha lugar também perante outras pessoas, outros grupos tão cheios e ricos como nós tivemos aqui. Então, eu agradeço a Rede Júris, agradeço você, Danilo, pelo convite, agradeço meus colegas, Juliana, Lorena, Marcelo, e mando um abraço afetuoso. Pena que não pudemos estar juntos de forma presencial, mas ainda que de forma virtual, vocês me fizeram muito bem, me senti muito bem com esse debate. Agradeço de verdade a todos. Muito obrigado. Danilo? Estava esperando o corte aqui. Fico muito satisfeito com a palavra de todos vocês e honrado de estar aqui ao lado de pessoas com envergadura jurídica que me deixa lisonjeado
E eu, em nome da Rede Júris, agradeço de verdade a presença de todos, doutora Lorena, doutor Diego, doutora Juliana, doutor Marcelo Celestino, que, pelo que presenciamos aqui neste debate, são conhecedores da execução penal, são pessoas humanas. Eu vou deixar aqui uma reflexão, nada filosófica ou dogmática, mas eu acho que só vamos ter um olhar diferente para o sistema prisional, que cada cidadão só vai se preocupar com o sistema penitenciário e com o preso quando ele ou um ente querido for parar atrás da grade. Porque quando isso acontece, nós percebemos a mudança do pensamento daquela pessoa. Eu não desejo mal para você, nem para o seu filho, nem para sua mãe, nem para o seu pai. Mas se um dia ele for parar na cadeia, é atrás de nós, de nossos pensamentos de defesa que vocês vão atrás. Você vai atrás não é daquele promotor carrasco, nem de juízes como o Sérgio Moro, mas você vai atrás do doutor Marcelo Celestino, que não passa a mão na cabeça de ninguém, só faz aplicar a lei. Espero que isso não aconteça na sua família, nem com ninguém próximo. Mas se acontecer, você vai lembrar desse debate e vai lembrar de nós. Agradeço a todos e até o próximo debate. Parabéns. Muito obrigado.